Olá, aqui seu amigo e irmão em Cristo, Roberto Mateus da Costa, graça e paz a todos. Esse vídeo é um complemento ao documentário Os Mortos Adventistas Estão Falando, onde vamos observar aqui alguns textos suspeitos que em nossa pesquisa procuramos constatar a existência dos mesmos em documentos oficiais digitalizados. Vou mostrar aqui para vocês como temos feito a pesquisa para esse documentário e para vocês terem uma noção e vocês mesmos fazerem as pesquisas, se quiserem, onde podem constatar o que buscam através de palavras-chave nos sites oficiais dos documentos da igreja. Então vamos lá? Então aqui nesse PowerPoint, um PowerPoint enorme que preparei aí, com 236 slides. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Esse aqui é o 208. Deixa eu colocar aqui só a capa dele para vocês visualizarem. Ó, o título desse PowerPoint, desse PPT, né, desse material, é Jesus revestiu sua divindade com a humanidade. Então, aí em vários textos, podemos demonstrar, né, essa frase nos escritos de Ellen White, mas aqui fizemos apenas com materiais publicados ou que estão disponíveis no site. E aqui, quando fiz, e enquanto durante um bom tempo eu acreditei que somente a parte humana de Cristo tinha morrido, não a divina. Né? Aqui nesse material coloquei alguns desses textos, tá bom? Mas eu não consegui comprovar a veracidade desses textos em publicações digitalizadas. É isso que vou procurar demonstrar aqui para vocês, tá? Então aqui, nós vamos ver esse texto aqui da meditação matinal Exaltai-o, de 1988, cujo título é As Duas Naturezas, 3 de março. O verso áureo: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2, 16 e 17. Então aqui essa é a parte crítica do texto, né, que não consegui constatar, e depois eu mostrar a vocês como que busquei fazer essa pesquisa. Foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Não. As duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só pessoa, o homem Cristo Jesus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. Olha só essa afirmação. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. Então, eu acreditei nisso daqui durante um bom tempo. Mas, quando fui fazer a pesquisa para constatar a veracidade dessas afirmações, vocês podem perceber aqui, ó, que a fonte dada é o Comentário Bíblico Adventista. Perceba só isso daqui. Aonde nós vamos chegar com essas informações? É algo muito estranho, porque quando nós chegarmos ao final dessa meditação aqui, olha, o final dela está aqui, ó, que fala aqui do seu caráter divino humano e tudo mais, aponta aí para essa carta de 1904, né? Então, as fontes primárias que são dadas aqui nessa meditação, lembrando que a diferença entre fonte primária e fonte secundária é a seguinte: a meditação é a fonte secundária. Ela é composta de textos que foram extraídos de fontes primárias. Primário vem de primeiro. Ou seja, quais são as primeiras fontes
onde uma meditação ela tira os textos para colocar em cada dia dos 365 dias do ano que vão ser lidas as mensagens. São de outros textos de Ellen White. Então aqui, a desse dia, de 3 de março, falando sobre as duas naturezas, foram tiradas do Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1113, e da Carta 280 de 1904. Tá bom? Lembrando que essa parte aqui, que fala que a natureza... Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Que fala que a natureza divina não morreu, só a humana, a fonte é o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5. Só que o comentário, ele também é uma fonte secundária, porque ele foi montado bem após a morte de Ellen White, com vários textos dela. Tá bom? Tenho aqui os dois, ó, o em português, a coleção completa, do volume 1 até o volume 7, são os comentários, mas esses comentários aqui não são de Ellen White, são de vários teólogos da Igreja Adventista. E ao final tem alguns textos de Ellen White. E esse aqui é o comentário original, em inglês. Tá bom? Essa coleção aqui, ó. Então, acompanha aí na tela, para vocês verem, o comentário em português. Tá aí o comentário em português, ó. Volume que fala de Mateus a João, volume 5, tá? Não tá aí o título, a divindade não morreu. Foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Não, as duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só pessoa, o homem Cristo Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. Tá. Foi colocado como sendo um texto de Ellen White. Aí embaixo vocês podem ver a nota, ó. A referência, ó. EX, que é exaltar e meditação matinal. Aí está dando um ano como sendo de 1992, mas é porque ela foi republicada, né? Nós vimos que ela é de 1988, foi republicada em 1992, página 77. Agora, olha que interessante aqui, olha. Aqui é o texto, ó. Aqui é a transcrição do texto, na íntegra, do comentário. Tá vendo aí? Agora aqui, se vocês perceberem, ó, mais uma parte aqui do comentário, que fala que a divindade não morreu. Olha só aí, ó. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que disse, eu dou a minha vida para a reassumir. Saiu da sepultura para a vida que estava em si mesmo. A humanidade morreu, a divindade não morreu. Em sua divindade, Cristo possuía o poder de quebrar as algemas da morte. Então, esse texto também aparece no Desejado de Todas as Nações. Só que aqui, a fonte primária indicada aqui embaixo, preste bem atenção nisso aqui, é muito importante isso aqui, ó, a fonte primária, ó, YI, que é uma revista chamada Youth Instructor, Instrutor da Juventude, tá? A data que é dada dessa revista, onde está esse texto, dizendo que a humanidade morreu e a divindade não morreu, é a revista do dia 4/8 de agosto, portanto, de 1898. Então, é para essa pesquisa que eu quero levar você aqui agora. Veja comigo aqui essa pesquisa, pois eu não consegui encontrar essa revista, ela não está disponível, portanto, eu não consegui confirmar a veracidade desse texto na fonte original, digitalizada dessa revista. Veja comigo aí. Antes de mostrar para vocês a revista, pessoal, eu quero mostrar um detalhe aqui que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Olha para vocês perceberem como é tão sutil isso daqui. Aquela questão de fonte primária e fonte secundária.
E às vezes uma meditação ela mostra até fonte terciária. Por exemplo, se uma meditação matinal citar o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, por exemplo. A coleção Mensagens Escolhidas e a coleção Testemunhos Seletos, que são 3 volumes, as duas coleções, Mensagens Escolhidas 1, 2 e 3 e Testemunhos Seletos 1, 2 e 3. Essas coleções são fontes secundárias também, porque são compilações. O que é uma compilação? É uma reunião de textos de Ellen White de várias outras fontes primárias, de cartas, de manuscritos, de outros livros oficialmente publicados enquanto ela estava viva, como Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, Primeiros Escritos e assim por diante, tá bom? Então, uma meditação ela pode citar até fontes terciárias, para vocês terem ideia, tá? Então, um detalhe aqui que aparece na meditação matinal Exaltaio, que eu mostrei para vocês que eles falam aqui que a natureza divina não morreu, só a humana. Por que eu digo eles? Porque não tem como confirmar se esse texto foi Ellen White mesmo que citou, porque aqui eles dão o comentário bíblico adventista. E o que eu esqueci de mostrar para vocês é que quando agora a gente vai para o comentário bíblico adventista ver qual que é a fonte que o comentário cita, olha aí a fonte que o comentário cita. Que quando mostrei para vocês agora, há pouco, eu não tinha citado esse detalhe. Eu já sabia, mas eu havia esquecido de citar. Por isso que estou mencionando agora esse fator. Quando a gente vai aqui para o comentário adventista, a gente vê aqui, ó, a divindade, quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. Tá vendo aqui, ó? A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. Aí quando você vai lá embaixo e você vê qual que é a fonte da meditação. Ou seja, a meditação diz que está no comentário bíblico adventista. Quando você vai no comentário bíblico adventista, ele diz que está na meditação. É igual aquela história do filho que pede para o pai, pai, deixa eu fazer isso, assim, assim, assim. Ele vai e fala assim, não, pede para sua mãe. Aí a mãe vai e fala assim, não, pede para o seu pai. Você já passou por isso? É interessante, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. E até pior, mais grave. Porque essas questões familiares dizem respeito apenas àquele filho, àquela família. Isso aqui não, é uma coisa grave, é uma coisa séria. Então a meditação cita o comentário, fala que está no comentário bíblico adventista. Quando a gente vai ler o comentário bíblico adventista, fala que está onde? Fala que está na meditação. Ou seja, muito suspeito. Não é verdade? Muito, mas muito suspeito. E tive que interromper também para colocar aqui as evidências, ó, porque no PowerPoint ainda não tinha colocado. Então tive que interromper aquele vídeo para juntar esse que estou gravando agora, os dois que você está assistindo, para mostrar aqui para você as imagens da página, da segunda coluna da página, que aí no cantinho você vê, ó, bem no cantinho aí inferior direito, 1242. Esse texto aí é da primeira coluna, aí está em duas colunas porque não cabe aqui no slide como uma coluna só, mas isso aí é só uma coluna. A primeira coluna, a coluna da esquerda, da página 1242. Essa coluna e a coluna da direita, que continua ali, ó, o final dessa primeira coluna aí, eu sou a ressurreição e a vida, tá vendo? Só para vocês verem aqui que não está tendo manipulação, é uma continuação do texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Em sua divindade, Cristo possuiu o poder de quebrar as algemas da morte. Ele declara que tem vida em si mesmo, para vivificar aqueles a quem quer. Até aí tudo bem, isso aí é bíblico, né? Só que o fato aqui é o seguinte, quando eles falam aqui, ó, eu sou a ressurreição e a vida, essa linguagem só pode ser usada pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e pelo poder de Deus, são recipientes que dependem da vida do Filho de Deus. Por mais capazes e talentosos que sejam, ou maiores que sejam suas capacidades, continua dizendo aqui, não vou ler tudo. Agora, passando para essa imagem, essa segunda aí, que é a mesma coluna, no parágrafo lá de cima, ó, que diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que disse, eu dou a minha vida para a reassumir, saiu da sepultura para a vida que estava em si mesmo. A humanidade morreu.
Até aquele ponto ali, gente, tudo bem, concordo, né? Como já demonstrei na série Conhecendo a Cristo pelas Escrituras, né? Só que essa outra parte aqui, ela é suspeita, porque ela não é bíblica. E não podemos confirmá-la nos escritos oficiais digitalizados de Ellen White. Essa frase aqui, ó. Depois de morreu. Depois de mesmo. Para a vida que estava em si mesmo. Agora preste atenção aqui, ó. A humanidade morreu. A divindade não morreu. Esse texto aqui, ele não pode ser confirmado em materiais digitalizados. Vou comprovar para você isso aqui agora, quando a gente vai lá embaixo e vê a fonte citada. Vamos só continuar lendo ali, ó. Em sua divindade, Cristo possuía o poder de quebrar as algemas da morte. Ele declara que tem vida em si mesmo para vivificar aqueles a quem quer. Ponto. Terminou aquele parágrafo ali. Quando você vai lá para baixo, você vê que não tem mais nenhuma citação aqui de fonte. A fonte que cita, então, lá no final, entende-se que essa fonte refere-se a todo esse texto aqui, que foi mencionado. Não esse da primeira imagem, porque aqui já tem uma citação, ó, entre parênteses aí, MS, que é manuscrito 131, 1897. Esse aqui não. Agora, depois dessa citação aqui, quando começa eu sou a ressurreição e a vida e tudo mais, está vendo aqui em cima que já aparece a mesma imagem que está aqui em cima, ó. Refere-se à revista YI, que é Youth Instructor, Instrutor da Juventude, do dia 4 de agosto de 1898. Então, quando fui fazer a pesquisa dessa revista, me deparei aí, então, com essa dificuldade de encontrá-la. Ó, quando você entra aqui no site, nesse site aqui, documents.adventistarchives.org, é o site oficial com os arquivos de documentos, estatísticas, manuais da igreja, livros, uma série de coisas. Quando você entra aqui, ó, periódicos oficiais da IASD, você pode clicar aqui em todos os periódicos, Review and Herald, boletins da seção da Conferência Geral, Revista Ministério, Sinais dos Tempos e Instrutor de Jovens, que é essa revista que nós estamos procurando, tá? Você clica aqui e vai dar para você aqui as revistas, tá? A primeira que aparece é de 1852, mas nós estamos procurando qual? Nós estamos procurando a de 4 de agosto de 1898. 4 de agosto de 1898. Então, eu vou passar todas elas aqui e quando chegar, vou mostrar para vocês. Vou cortar para vocês não ficarem assistindo aí a pesquisa de toda essa... até chegar lá, nesse ano. Então, aqui, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, prestem bem atenção aqui agora. Ó. Cheguei aqui nessa parte da revista O Instrutor da Juventude para 1890. 1890, tá? Nós estamos procurando a de 4 de agosto, não é isso? De 1898. Como diz aqui no comentário bíblico adventista, 4 de agosto de 1898. Então preste bastante atenção aqui, ó. De 1990, olha só, pula para 1895. Já dá um salto de 5 anos aí, ó. Preste atenção nisso aqui, ó. Então, tem 5 anos de lapso aqui, onde não tem revista desses 5 anos aqui disponíveis. Qual que é o motivo? Não sei. Não sei se houve uma interrupção na publicação dessa revista, se não houve condições de arquivar dessas revistas, ou se houve uma intenção deliberada de ocultar essas revistas. Por N motivos. Não sei, honestamente não sei. Gostaria muito de saber, mas não sei, tá? Então percebam aqui que pula da de 1890, do dia 24 de dezembro de 1890, a última desse ano, pula para dia 3 de janeiro de 1895, tá? Aí aqui a gente vai passando, ó,
1895. A gente vai passando todas elas aqui. Olha aqui que interessante agora, ó. De 1895 já pula para 1898, que é o ano que estamos procurando, 4 de agosto de 1898. Só que não tem mais nenhuma desse ano, só tem essa daqui. Dia 1º de setembro de 1898. Depois pula para 1899. Ou seja, então nós não podemos confirmar a existência dessa revista, porque aqui as revistas são digitalizadas, eles digitalizam assim como elas foram publicadas. Dá para ver não só o texto que eles estão citando que está nessa revista, como vários outros artigos que foram publicados nessa revista. Aqui não dá para fazer isso, como estamos fazendo no documentário Os Mortos Adventistas Estão Falando. Estamos mostrando todas as revistas digitalizadas para dissolver qualquer suspeita de alguém falar assim, não, mas não é confiável, porque os textos de Ellen White foram manipulados, foram adulterados. É legítima essa dúvida, é legítima. Por isso estamos confirmando todos que estamos citando no documentário com imagens digitalizadas das revistas e o link onde elas podem ser baixadas. Não conseguimos fazer isso para com esse texto suspeito, onde é dito que a natureza divina não morreu, só a humana. Ainda mais com vários textos que já mostramos em várias publicações, em várias revistas, onde tanto Ellen White, Tiago White e vários outros pioneiros da igreja mostram que o divino Filho de Deus morreu. Tá? Essa é uma pesquisa ampla que temos feito e não temos descoberto em fontes que podem ser confirmadas, né? Fontes confirmáveis, que ela escreveu de fato isso. Por exemplo, se vocês entrarem aqui agora neste site aqui, ó, Adventist Digital Library, que é Biblioteca Digital Adventista. Vocês podem pegar aqui esse termo que foi citado aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui antes, na sequência dos slides aqui, que esse mesmo texto no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, original em inglês, que foi publicado em 1956, só lembrando que aqui já tinha acontecido as mudanças doutrinárias na igreja, né, que aconteceram em 1931, tá? Então, não podemos confiar 100% em tudo também. Tá aí a imagem, que é essa coleção aqui, ó. Tá aí o texto, também na página 1113, que fala que a divindade não sucumbiu e morreu. E o texto dado aí é a carta 280 de 1904. Eles indicam que esse texto ele está na carta 280 de 1904. Nós vamos ver se é possível descobrir nessa época algum texto publicado em fontes primárias dizendo isso, tá bom? Aqui também tem essa publicação, Manuscript Release, volume 21, que também fala o mesmo, tá? Ali em cima vocês vão ver, ó. Was the human nature of the Son of Mary, né? Change into the divine nature of the Son of God. Desculpem aí, perdoem meu inglês, porque ele é péssimo, tá? Mas o que está querendo dizer aí? Exatamente o que está escrito aqui, ó. Foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Não, as duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só. O homem, Cristo Jesus. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Cristo foi crucificado, foi sua natureza humana que morreu. A divindade não sucumbiu e morreu. Isso teria sido impossível. Tá? Tal texto está apenas nessas publicações tardias, muitos anos após
a morte de Ellen White, tá? Não podem ser confirmadas, como coloquei aí, ó. Não pude comprovar a autenticidade desse texto na Things of the Times, pois a mesma não está disponível. Nem na Things of the Times, nem na Youth Instructor, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Vamos aqui ver agora esse site aqui, porque se nós pegarmos essas palavras, vamos pegar essas palavras aqui, ó. Natureza humana do Filho de Maria, transformada na natureza divina do Filho de Deus. Vocês copiam essa parte. Isso aqui eu estou dando uma dica para vocês como fazer a pesquisa. Vocês jogam aqui na lupinha. Ó, já está até aparecendo aqui em inglês, ó, que fica melhor. Não, aqui é outra palavra. Deixa eu jogar essa palavra aqui como eu peguei aqui. E como foi indicado que foi publicado naquela carta de 1904, a gente procura o ano aqui, ó. Entre 1891 e 1915. Aí você joga na lupinha para procurar. E vai aparecer aí os textos onde aparecem palavras assim, tá? Para a gente eliminar essas palavras aqui, de, na, a gente corta aqui, ó. Vamos cortar aqui essas palavras. Do, vamos colocar só natureza humana, filho. O de a gente corta também, filho, Maria. Só as palavras-chave. Transformada na natureza, já tem essa palavra. Divina não tem. Né? A palavra divina não tem. Então aqui a gente coloca natureza humana, filho, Maria, transformada, divina. A palavra filho também tem, já tem. E a Deus ainda não. Então tá aí, ó. Clica na lupinha, vai dar aqui todas as publicações oficiais digitalizadas na Biblioteca Digital Adventista, lembrando que esse site não é site de dissidente, não é site de apostatado. Isso aqui é um site oficial. Tá todos os livros aí, ó, disponíveis, digitalizados. Se tem livros que não foram digitalizados, obviamente creio que talvez tenha, que se perderam, não sei. Mas todos os que digitalizaram está aqui, tá bom? Então aqui vocês podem fazer essa pesquisa, vai aparecer aí, ó, Passos a Cristo, que é o Caminho a Cristo, de 1895. Não aparece nem a palavra Maria aqui, ó. Como a palavra Maria é uma palavra mais incomum aqui, né? Se fosse publicações católicas, talvez aparecia bastante essa palavra. Mas aqui, no material adventista, vocês vão perceber que não aparece essa palavra Maria aqui, ó. Ó. E o interessante aqui é que já dá traduzido. Se você tem o Google Tradutor já aí no mecanismo de busca do Google Chrome, já vai aparecer traduzido para você, ó. Aqui aparece a palavra Maria, ó, White, Maria, mas não tem nada a ver com aquele texto. Esse aqui também não tem nada a ver. Esse aqui também não tem nada a ver. Eles chamavam de Maria e ela me levava para casa. Esse aqui também não tem nada a ver. E vocês podem ver na data também, ó. A data lá é aquela carta de 1904. Pode ser que essa carta tenha sido citada em alguma publicação nesse período aqui, mas vocês não vão encontrar, porque já fiz essa pesquisa. Estou apenas aqui mostrando para vocês didaticamente como fazer essa pesquisa, tá? Vocês percebem aqui que não tem, ó, o texto que foi citado lá. Ó, não aparece, tá vendo? Não aparece e já acabou, tá? Vamos colocar aqui agora, natureza divina não morreu. Divina não morreu. Em publicações de 1891 a 1915, porque estão dizendo que foi publicado em 1904. Então, antes disso, obviamente, não podemos encontrar.
só dentro desse período ou após 1915. Talvez pode ser que tenha sido citado em uma publicação após 1915 também. Mas aqui percebemos, ó, que também não tem. Natureza divina não morreu. Ó, e já acabou aqui, ó. Tá vendo? Já até acabou. Vamos aqui agora ver nos anos seguintes aqui, ó, 1916 a 1938. Se tem essa frase, natureza divina não morreu. Ó, só aparece esse livro Vida de Jesus e essas palavras aqui aleatórias separadas. Vamos ver aqui agora de 1939 a 1945. Nenhum resultado. Vamos ver de 1946 a 1969. Também nenhum resultado. Tá vendo, gente? Nenhum resultado. 1970 a 1999. Aqui já apareceu alguma coisa, mas também nada, ó. Então, ou seja, não conseguimos encontrar essa frase que aparece aqui no comentário bíblico adventista, não conseguimos encontrar essa frase nos sites aí com as publicações digitalizadas. Tá certo? Tem um outro site aqui, que vou pesquisar com vocês agora, que é esse aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Dos periódicos adventistas, das revistas. Vamos colocar aqui, ó. Natureza divina não morreu. Já até apareceu para mim aqui, ó. É o mesmo site, ó, Adventista Digital Library. Mas vamos colocar aqui esta coleção. Esta coleção aqui são as revistas, são as publicações. Vamos ver aqui se aparece em alguma revista. Madre Divina, La Divina Comédia. Aqui numa revista de 1945. Parece que está citando aqui a Divina Comédia de Dante, na revista Verdade Presente, 1945. Nada de A Natureza Divina não morreu. Tá vendo aqui, gente? Nada, ó. Como diz até naquele meme, né? Nada, 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 nada. Nada, 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 gente. Tá vendo aí, ó? Então, se alguém que está assistindo aí puder mostrar para mim alguma revista digitalizada aqui nos sites oficiais, porque pode ser que eu não fiz a pesquisa de forma mais ampla, tá? Errar é humano, pode ser que eu tenha falhado, mas eu pesquisei durante muito tempo aqui, isso aqui não encontrei, tá? Tá aí, ó. Vários aí que aparece só a palavra divina. Só a palavra divina, não aparece natureza divina não morreu. E eu vou encerrar, gente, porque já ficou grande demais isso daqui. E eu encerro dizendo para você que se você encontrar, me envia, porque precisamos confirmar, né? Ser como os bereanos. Confirmar. Não acreditar simplesmente porque aparece em alguma publicação aí, como aquela coisa bizarra que vemos, a meditação matinal dizendo que está no comentário bíblico adventista, volume 5, e quando vamos no comentário bíblico adventista, diz que está na meditação matinal. Isso aí é uma tremenda de uma desonestidade, para não dizer outra palavra, né? Entendeu? Então é isso, gente. Deixem a opinião de vocês aqui no comentário. Deixe o like, ajude a compartilhar. Ajude a compartilhar aí os episódios do documentário
Os Mortos Adventistas Estão Falando, tá? Deixei esse vídeo aqui disponível só após a 8ª parte, o 8º episódio do documentário, porque nessas partes mostramos aí na parte 7 e na parte 8 claramente que os pioneiros adventistas, eles acreditavam que Jesus tinha morrido por completo. Foi um sacrifício por completo. A natureza divina e a natureza humana. O divino Filho de Deus morreu. Se isso não tivesse acontecido, a expiação, segundo o entendimento deles, teria sido incompleta. Teria sido um sacrifício imperfeito, se só a parte humana tivesse morrido, né? Mostramos que quando a Bíblia diz que Deus é imortal, isso se aplica apenas ao Pai. Ele é o único que é imortal, invisível, tá certo? E quando as duas naturezas se fundem em uma única pessoa, as duas morreram, né? O único ser, Jesus Cristo, com duas naturezas, morreu por completo, tá? Ele derramou a sua alma na morte, como diz lá em Isaías 53, né? Como ele disse no Getsêmani, minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ou seja, a alma de Jesus morreu, não só o seu corpo. Morreu corpo e alma, tá? Quando ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito na cruz, ele estava se referindo ao seu fôlego, não a uma entidade que sai do corpo e fica lá no céu. Não é isso, até porque existe divergência nisso daí, como mostramos na série Conhecendo a Cristo pelas Escrituras, quando falamos da ressurreição de Cristo. Tem pessoas que acreditam que o Espírito de Cristo foi para o céu, para o paraíso, aonde o ladrão da cruz foi também com ele naquele mesmo dia, coisa que não é confirmada, porque ele disse a Maria, não me toques porque ainda não subi ao meu Pai, isso no 3º dia após a ressurreição. E outros acreditam que ele foi até o inferno, baseado lá no texto de Pedro, né? Coisa que já desmistificamos também naquela série. Se você não assistiu, assista a série Conhecendo a Cristo pelas Escrituras, tá bom? Encerramos por aqui, esperamos que tenha sido bem compreensível aí e vamos continuar seguindo aí os próximos episódios quando estiverem disponíveis, o 9, o 10 e assim por diante. Tem muitos episódios ainda da série do documentário Os Mortos Adventistas Estão Falando. Agradeço a atenção, agradeço o like, o compartilhamento, o comentário aqui embaixo. Que Deus continue abençoando e iluminando a todos nós. Amém.